Então, aqui falando sobre regressão, e hoje eu quero contar uma história. Na verdade, são duas, tá? Que é muito interessante porque, de alguma forma, a história do paciente envolvia a minha história. Mara de Felipe por aqui, trazendo assuntos aí sobre regressão, que são de fato assuntos diferentes e interessantes, e a minha visão disso, né, a partir dos meus 20 anos de trabalho com essas técnicas. Então, algumas pessoas acreditam em vidas passadas. Eu já fiz um vídeo sobre como a minha visão disso e como utilizar, né, a crença do paciente, se tem uma crença diferente, enfim. E eu tive dois casos de pacientes em que as duas pessoas acreditavam em vidas passadas, e quando acreditam é assim que a gente trata a vida passada. E eu tenho uma sensibilidade, sabe? Eu não sei se é por causa da prática, não sei o que é, uma sensibilidade que às vezes é como se eu estivesse acompanhando a história, conforme a pessoa vai contando a história, é como se eu estivesse acompanhando aquela história, como se eu estivesse vendo junto, né? Dizem que a primeira pessoa a entrar em transe num processo de hipnose é o próprio terapeuta. Então a gente entra naquele estado para conseguir guiar o paciente, né, na busca dos seus objetivos. Ok, então a primeira paciente, faz bastante tempo que eu atendi, ela entrou como se estivesse entrando numa história de uma vida passada. E aí ela se via como um bebê que tinha sido abandonado no meio de um monte de lixo, tá? Então tava lá chorando e tal, e aquela tinha sido a origem, o trauma original, tá? Que tinha sido numa outra vida. E aí, quando a gente começou a investigar mais aquele momento, aquele evento, não é, que é preciso a gente investigar para a gente conseguir descobrir o recurso que faltou ali para que o trauma não se instalasse. Quem viu já os meus outros vídeos, eu falei um pouco mais profundamente sobre isso, como que é feita a técnica. Quando a gente estava investigando mais, ela disse para mim: "Tu és a mãe que me abandonou". Então, na visão dela, daquela história do passado, ela me via como essa mãe que tinha abandonado ela no meio do lixo, tá? Isso é interessante, né? Porque, de alguma forma, não sei como foi a representação interna, ou se existe vida passada e, de fato, eu fui mãe dessa pessoa, ou enfim, né? Ou como a identificação do terapeuta como um protetor, né? E acaba misturando as representações, tá? Como eu já falei em outros vídeos, não importa a verdade que acontece do lado de fora, o que importa é a verdade que acontece do lado de dentro, né? Como o inconsciente representou as histórias da pessoa e como, de alguma forma, foi instalado um trauma. E é sobre essa verdade do inconsciente que a gente vai trabalhar, não é? Então isso, conforme eu falei da minha sensibilidade, conforme ela ia contando a história, eu fui sentindo a mesma coisa. É meio louco, acho que. Meio louco, né? Mas quem é terapeuta e já viveu isso, né? Bota aí no comentário, porque eu nunca conversei com alguém que tenha sentido a mesma coisa. Mas é como se eu estivesse vendo as mesmas coisas que ela estava vendo. Uma outra paciente, numa outra época, ela se via com mais 4 mulheres, mais 4 não, ela e mais 3 mulheres, tá? Que estavam fazendo um ritual de bruxaria antiga, né? Trabalhavam com ervas, as bruxas antigas, bruxaria. E que num povoado pequeno, por perto da Holanda, alguma coisa assim. E eu também fui vendo todas essas imagens, sabe, os campos, e enfim, bem interessante por essa sensibilidade. Fui vendo e aí o que aconteceu no trauma, que seria uma vida passada dela, se, né, você acredita nisso, e lá o que aconteceu é que a aldeia soube daquele ritual que ela estava fazendo com as amigas e expulsou as 4 mulheres da aldeia. E aí ela disse que eu era uma das mulheres da aldeia.
sabe? Não uma das mulheres do círculo ali das bruxas, então eu era bruxa também. Então que a gente foi expulsa de lá e cada uma foi para um ponto cardeal, né? Uma foi para o norte, outra para o sul, outra para o leste, outra para o oeste, e a gente nunca mais se viu. Então o trauma original foi a história de ser expulsa, tentando fazer o melhor, o bem, né? Porque eram bruxas do bem, não eram bruxas do mal, fazendo os rituais do equinócio, enfim, fazendo aqueles rituais, né, de boa, fazendo as histórias dela, não estavam interferindo negativamente na vida de ninguém, mas era muito assustador, foram mandadas embora. Esse era o trauma original de abandono, de estar sozinha, indo para um lado aí, não é, dela, no caso ela estava indo para o norte, enfim, tá? Muito interessante, essas coisas acontecem para nós que somos terapeutas, coisas estranhas acontecem, né? E essa coisa da entrega do terapeuta também para o processo, porque não é só o paciente que tem que se entregar, né? O terapeuta tem que se entregar no processo. E aí, no momento que a gente se entrega e entra na energia ali do paciente, né? Entra na história que ele está contando, às vezes a gente faz também as nossas próprias representações internas. Então, como eu disse, se você é terapeuta e já escutou uma história assim, ou já sentiu o que eu senti e tal, nessa coisa da sensibilidade, deixa um comentário aí que eu vou adorar ler e me identificando com você, ok? Se você está gostando dos vídeos, dê um curtir, né? Se inscreva no canal, clica no sininho e a gente se vê num próximo vídeo porque tem muita história aqui sobre regressão para contar. Grande abraço!